O torcedor com o mesmo espírito de cobrança que carrega o Santa Cruz em campo. Não é exagero, é sentimento. O torcedor acorda cedo não só por paixão, mas por responsabilidade com o clube que ama. E hoje o nome na boca da massa é um só: Adriano Lucena. Cadê Adriano Lucena? Cadê o presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz? Cadê o parecer que precisa sair para a SAF andar, para a SAF virar realidade, para esse clube finalmente virar a chave da profissionalização? Não dá mais para viver de promessas. O torcedor quer atitude, quer clareza, quer respeito com os prazos. E o prazo, meu amigo, já venceu. Tem gente dizendo por aí que tá tudo certo, que tá no prazo, que tá tranquilo. Mas como é que pode estar no prazo se o próprio contrato estipula datas que já passaram? Ou tão querendo inventar um novo calendário só para maquiar a situação? Porque o torcedor não é mais aquele que vivia na sombra, que acreditava em qualquer fala bonita de dirigente. O torcedor de hoje estuda, se informa, cobra e exige. É importante deixar claro, a SAF não é mágica, não é solução de todos os problemas. Mas ela é, sim, um passo necessário. Sem SAF, o Santa Cruz corre risco de viver mais um voo de galinha. A gente já viu esse filme antes. Sobe, faz festa, solta fogos, canta o hino emocionado, mas aí chega no ano seguinte e desaba. Porque faltou estrutura, planejamento, gestão. E aí volta tudo de novo. E dessa vez, amigo, não dá pra cair mais. 2 vezes na Série D já foi demais. E pra cair de novo é um pulo, é rapidinho, é num piscar de olhos. Basta repetir os mesmos erros de sempre: falta de dinheiro, atraso de salários, improviso na gestão, amadorismo nas decisões. O Santa Cruz vive um momento importante, sim. Subiu, chegou na final, está em clima de festa. Mas quem ama de verdade já está pensando lá na frente. Já está preocupado com o futuro. Porque futuro de glórias não se faz com oba-oba, se faz com trabalho sério. E trabalho sério exige cumprir prazo, respeitar contrato, andar com o projeto SAF. Só assim a gente pode sonhar com um clube forte, estruturado, profissional, com planejamento de verdade. Nos últimos dias, o foco se voltou para a entrega dos pareceres que precisam ser dados pelas comissões internas do clube. Primeiro foi a comissão fiscal, que após pressão da torcida, finalmente se manifestou. Teve até foto postada, nota oficial, tudo bonitinho. Mas só depois da cobrança. A verdade é essa. Foi a pressão da torcida, da mídia alternativa, das páginas tricolores que fez a coisa andar. Porque se dependesse do ritmo natural, sabe-se lá quando ia acontecer. A comissão fiscal, agora presidida por Manuel Júnior, deu o parecer favorável. Isso é um passo. Mas não é o suficiente. Falta ainda a comissão patrimonial. E quem preside essa comissão? Adriano Lucena. E é aí que entra o grande ponto da insatisfação da torcida. Porque enquanto a fiscal apareceu, se posicionou, respondeu, a patrimonial parece ter sumido do mapa. Ninguém acha, ninguém responde, ninguém esclarece. E quando se ouve algo, é sempre aquela mesma ladainha de que tá no prazo, que vai sair, que calma, gente. Só que calma não ganha campeonato, não paga dívida, não estrutura elenco. Calma sem compromisso é só atraso disfarçado. E o mais preocupante é que a fala do próprio Adriano Lucena em outras ocasiões já mostrava uma postura, no mínimo, distante da realidade do clube. Ele fala como se a associação pudesse se sustentar sozinha, como se a patrimonial tivesse forças para manter o clube de pé. Mas todo mundo que acompanha o dia a dia do Santa Cruz sabe que isso não se sustenta. Esse discurso de que a patrimonial se basta é coisa do passado. É um discurso antiquado, que não acompanha a urgência do momento. O futebol mudou. O clube precisa mudar também. No contrato da SAF existe um cronograma. Tudo bem detalhado. E esse cronograma previa prazos muito específicos. No dia 8, o clube teria 2 dias úteis para solicitar os pareceres das comissões. A partir daí, as comissões teriam seus próprios prazos para devolver isso. Contando bem,
o parecer da patrimonial já deveria ter saído até o dia 17. E a partir daí, mais 3 dias úteis para convocar a reunião do Conselho Deliberativo. Tudo cravado, tudo assinado. E aí, cadê? Hoje é dia 22. Já passou da hora. E se não há uma movimentação concreta hoje, segunda-feira, o que esperar? Vamos empurrar para a semana que vem? Para outubro? E aí vamos entrar em novembro, quando piscar, já é dezembro. E dezembro, meu amigo, é mês morto. É recesso no judiciário, é Natal, é Ano Novo, é todo mundo viajando. E o clube como fica? A torcida quer uma resposta. E não só quer, ela merece. Porque é o torcedor que está segurando as pontas. É ele que está comprando ingresso, camisa, indo pro estádio, sofrendo e vibrando. O torcedor é quem faz esse clube continuar existindo. Então não dá mais para brincar com a paciência da arquibancada. A SAF precisa caminhar. E para isso, cada etapa precisa ser cumprida. Não dá para travar o processo por conta de opiniões pessoais ou divisões ultrapassadas. Não se trata de ser contra ou a favor da SAF. Se trata de ser a favor do Santa Cruz. Porque o clube não aguenta mais errar. E qualquer atraso agora pode custar muito caro lá na frente. A SAF não é uma questão de vaidade, de ego, de briga de bastidor. A SAF é uma exigência da realidade. Ou o clube se reinventa, ou vai continuar sendo um gigante adormecido, vivendo de lembranças e sem perspectiva. A internet deu voz ao torcedor. Hoje, todo mundo sabe do que acontece dentro do clube. Todo mundo tem acesso ao contrato, ao estatuto, às decisões. Não tem mais como fazer jogo de bastidor sem ser notado. A pressão aumentou, e com razão. Não dá para aceitar que um projeto dessa importância fique travado porque um parecer não saiu, porque alguém sumiu, porque alguém acha que o tempo não importa. Importa, sim. O tempo importa demais. Cada dia de atraso é um passo para trás. O futebol brasileiro é competitivo, cruel, exigente. Quem vacila, fica para trás. E o Santa Cruz não pode mais se dar ao luxo de vacilar. Já vacilou demais. Já foi humilhado demais. Já caiu, levantou e caiu de novo. A hora de fazer diferente é agora. Então, Adriano Lucena, aparece. Dá a cara. Dá o parecer. Explica, justifica, responde. Se tá tudo em dia, mostra por quê. Se houve atraso, assume. Mas não some. O Santa Cruz é maior que qualquer vaidade pessoal, que qualquer disputa interna. E o torcedor não vai mais aceitar ser feito de bobo. Hoje é dia de decisão nos bastidores. O relógio corre. Outubro tá batendo na porta. A torcida tá esperando. E enquanto a resposta não vem, o sentimento que domina o Arruda é de impaciência. Não dá mais para aceitar esse jogo de esconde-esconde. O torcedor quer saber o que está acontecendo de verdade. Não com discursos ensaiados ou respostas vagas, mas com transparência, com responsabilidade, com clareza. Porque quando a comissão fiscal se posicionou, mesmo que sob pressão, ao menos deu uma satisfação. Já a comissão patrimonial segue em silêncio, como se estivesse alheia ao momento mais importante da história recente do clube. O que se espera agora não é favor, é obrigação. O parecer da comissão patrimonial não é um gesto de boa vontade, é parte de um processo formal que precisa ser cumprido. E quando alguém simplesmente desaparece, sem dar qualquer satisfação, dá margem para desconfiança. Será que há resistência interna? Será que tem gente trabalhando contra o projeto? Ou é só descaso mesmo? Seja qual for o motivo, o que não pode acontecer é a torcida ficar no escuro. Porque tudo isso não é apenas burocracia. É o futuro do clube que está em jogo. O Santa Cruz precisa entrar em 2026 com um novo modelo, com uma nova gestão, com uma estrutura que permita pensar grande. E pensar grande significa não repetir os erros do passado. Não dá mais para depender de dirigentes que agem como se o clube fosse extensão de suas vontades. O Santa Cruz não é patrimônio pessoal de ninguém.
É um clube de milhões de apaixonados que querem ver o time crescer, disputar grandes jogos, se firmar novamente no cenário nacional. E o tempo está correndo. O prazo que era para ser respeitado já virou motivo de debate. A torcida agora tem mais acesso à informação, mais entendimento do que está acontecendo, mais consciência de que nada pode ser deixado para depois. Os tricolores estão atentos, cobrando cada passo, exigindo explicações. E isso não é ser chato, é ser responsável. Porque o Santa Cruz já passou do tempo de ser tratado como brinquedo de dirigente. A estrutura atual é falida, o modelo associativo, ultrapassado. E enquanto a SAF não andar, o clube segue preso nessa engrenagem que só gira para trás. É claro que a pressão da torcida pode incomodar. Pode até causar desconforto em quem estava acostumado a agir nas sombras. Mas isso faz parte do processo. A mudança de mentalidade começa assim, com cobrança. Com a massa fazendo barulho, pedindo prestação de contas, exigindo respeito. E quando o torcedor cobra, é porque acredita. A cobrança vem da esperança de que ainda dá tempo de fazer diferente, de construir um novo caminho, de virar a página de vez. E que ninguém se engane, o torcedor quer SAF, mas quer a SAF certa. Quer uma SAF que realmente traga modernização, que coloque o clube em outro patamar, que pense no futebol como negócio, sim, mas sem perder a identidade do Santa Cruz. O torcedor não é bobo. Já estudou, já entendeu os termos, já leu o contrato, já ouviu especialistas. E é por isso que ele quer que tudo seja feito dentro dos prazos, sem atraso, sem enrolação. Porque se tudo está certo, não tem por que demorar. Se o projeto é bom, não tem por que esconder. O que preocupa é que a cada dia que passa sem um parecer, o clube perde mais tempo. E tempo, nesse caso, é oportunidade. O futebol não espera. As janelas de mercado têm datas, os planejamentos para o próximo ano precisam ser feitos com antecedência. Quanto mais a SAF atrasa, mais difícil fica montar um elenco competitivo, organizar a pré-temporada, buscar reforços, planejar contratações, contratar comissão técnica com critério. E isso impacta diretamente no desempenho dentro de campo. A SAF não é um detalhe, é o alicerce do que pode vir a ser o novo Santa Cruz. Por isso, é inadmissível que uma única pessoa, ou uma comissão inteira, segure o andamento de um processo tão importante. E é aí que entra a responsabilidade institucional. Se existe um cronograma, ele precisa ser seguido. Se há prazos estabelecidos, eles devem ser respeitados. Não se trata de correria, se trata de compromisso. E compromisso com o Santa Cruz, nesse momento, é fazer a SAF andar, é destravar esse processo, é pensar no clube acima de qualquer interesse pessoal ou visão arcaica. O torcedor não vai aceitar mais desculpas. A desculpa de que chegou atrasado, que ainda estamos dentro do prazo, que precisamos analisar melhor, tudo isso soa como enrolação. Porque já se teve tempo suficiente para analisar, para discutir, para questionar. A SAF vem sendo debatida há meses. Quem não entendeu ainda, é porque não quer entender. Ou porque prefere manter o clube preso a uma lógica ultrapassada, que já deu errado diversas vezes e que vai continuar dando errado se nada mudar. É agora ou nunca. Não dá mais para esperar. Não dá mais para torcer para que apareça alguém com visão moderna lá na frente. O momento é esse. E se esse momento for perdido, ninguém sabe quando ou se vai aparecer outra oportunidade. Porque fazer futebol sem dinheiro é impossível. E manter um clube do tamanho do Santa Cruz só na base do voluntarismo e da boa vontade de poucos é receita certa pro fracasso. Adriano Lucena precisa se posicionar. A torcida precisa ouvir dele qual é a real situação. Precisa saber por que o parecer não saiu, se vai sair, quando vai sair. E não adianta colocar panos quentes depois. O que está em jogo é o futuro. E quem não estiver disposto a trabalhar por esse futuro, que pelo menos tenha a dignidade de não atrapalhar. A esperança do torcedor é legítima. Ela não pode ser frustrada por vaidades internas ou por burocracia que ninguém mais tolera. O clube está vivendo uma rara chance de reorganização. Não pode desperdiçar isso.
O Santa Cruz já provou sua força na arquibancada. Já mostrou que a torcida carrega esse time nos ombros. Mas a arquibancada sozinha não sustenta o clube. É preciso ter estrutura, é preciso ter base sólida, é preciso mudar. A SAF é o início dessa mudança. Não é milagre, mas é um caminho. E todo caminho precisa de passos firmes. Cada parecer, cada reunião, cada decisão é um tijolo nessa construção. E cada atraso é uma rachadura. Por isso, não dá para ficar esperando eternamente por um parecer que deveria ter saído há dias. O clube precisa avançar. Precisa mostrar que está pronto para um novo tempo. E se tiver alguém que ainda não entendeu isso, que pare e reflita, o Santa Cruz não é lugar para quem quer manter o clube preso ao passado. O torcedor não quer mais viver de lembranças. Quer viver de realidade. Quer ver o time estruturado, brigando por acesso, chegando forte na Série C, pensando em Série B, e por que não, mirando a elite. Mas isso só vai ser possível se o clube mudar agora. E essa mudança passa por decisões urgentes. Decisões que deveriam ser simples, se não fosse a resistência velada de quem se recusa a enxergar o tamanho do desafio. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol pernambucano amanheceu em clima de tensão nesta sexta-feira. Rumores que circulam nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ganharam força após a confirmação de uma punição que pode colocar o Santa Cruz fora da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Fontes internas garantem que a entidade máxima do futebol brasileiro já comunicou oficialmente ao clube sobre a sanção, mas ainda não há detalhes sobre a extensão da penalidade ou se haverá possibilidade de recurso imediato. O burburinho começou a se intensificar ontem à noite, quando jornalistas próximos à diretoria coral receberam mensagens sobre uma reunião de emergência marcada para tratar do caso. A comunidade de torcedores não demorou a se manifestar nas redes sociais, dividida entre incredulidade e revolta. Não podemos acreditar que um clube com tanta história esteja à beira de ficar de fora de uma competição nacional, comentou um torcedor em um fórum popular. Entre especulações e versões conflitantes, o que se sabe é que a punição envolve questões administrativas, financeiras ou de regulamento, segundo fontes internas que preferem não se identificar. Se a suspensão se concretizar, o impacto para o clube seria gigantesco, não apenas do ponto de vista esportivo, mas também financeiro. A Série C representa uma janela importante de visibilidade e receita, com transmissões televisivas e patrocínios em jogo. O Santa Cruz, que atravessa um momento delicado dentro de campo e fora dele, poderia enfrentar ainda mais dificuldades para manter jogadores e equipe técnica motivados. Nos bastidores da CBF, comenta-se que a decisão é irreversível a curto prazo, mas ainda haveria espaço para negociações ou acordos que amenizem a punição. Alguns dirigentes afirmam que a situação é sensível e que o clube precisa se mexer rapidamente para tentar salvar sua participação. Enquanto isso, o clima de tensão cresce entre os torcedores, jornalistas e até rivais, que observam atentos cada passo da situação. O certo é que, nos próximos dias, o Santa Cruz terá que lidar com uma tempestade de especulações e rumores. O futebol nordestino, acostumado a dramas e reviravoltas, agora se depara com um capítulo que pode mudar a história de um dos clubes mais tradicionais do país. Até que uma posição definitiva seja divulgada, o que resta é acompanhar os bastidores fervilhando e a torcida tentando entender o que realmente aconteceu. O burburinho, ao que tudo indica, está apenas começando. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.